Olá pessoal, tudo bem? Estou no início do nosso PET, volume 1, né? A nossa aula, essa primeira aula da semana 1 desse PET. Falaremos sobre América e África, geopolítica e relações internacionais. Bem, primeiramente vamos estudar alguns conceitos, né, que vai auxiliar vocês com relação à realização das atividades. Os conceitos de Estado e de nação são comumente utilizados como sinônimo, mas na verdade têm significados distintos. Estado representa o conjunto de instituições que controlam e administram com soberania determinado território. A nação refere-se às ideias de pertencimento e sentimento e comum compartilhados por um povo, como cultura, hábitos, história, língua, etc. Ou seja, uma identidade própria, né? Dessa forma, é possível a existência de uma nação sem que ela tenha um território definido. Já o Estado-nação, por sua vez, é um conceito que alia essas duas definições. É caracterizado por um território e uma nação. Bem, aqui tem um esquema, né, para a gente entender melhor como funciona isso aí, né? Lembrando que um povo, né, somando sua cultura e seu território, forma-se uma nação, né? Uma nação, a identidade nacional, né, vamos dizer assim. Agora, pegando a nação com seu território e sua cultura, juntando a um governo onde tem as leis próprias, forma-se um Estado-nação, né? Ou seja, um país com aspecto físico e o Estado, o aspecto político do país, tá certo? Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o continente americano. O continente americano é uma porção de terras banhada pelo Oceano Atlântico a leste e o Oceano Pacífico a oeste, né? Trata-se de dois blocos continentais, né? Ao norte e ao sul, unidos por um istmo, né? Ou seja, seria essa porção de terra aqui que junta a parte sul à parte norte, né? Lembrando que istmo é a pequena faixa de terra situada entre os dois mares. Com a população de quase 1 bilhão de habitantes e uma área territorial de 42 milhões 549 mil quilômetros quadrados, a América é o segundo maior continente, atrás apenas da Ásia, e conta com 14,2% da população mundial. Ao todo, são 35 países independentes e 16 colônias. Eventualmente, esse continente é chamado de Novo Mundo, né? Mas isso não significa que ele seja mais novo realmente que os demais continentes, pois essa denominação foi criada após o descobrimento pelos europeus, tratando-se, portanto, de uma visão eurocêntrica da América, né? Onde a Europa era o velho mundo, né? E o novo mundo descoberto por eles, né? Um novo local descoberto por eles, vinha a ser chamado de Novo Mundo. Na verdade, sob o ponto de vista geológico, o continente americano é considerado antigo, pois o seu relevo demonstra evidências de que esteja há mais tempo exposto aos agentes externos de transformação, como o vento, água, chuva, clima, entre outros, né? Falando de relevo, a estrutura física da América apresenta duas grandes cadeias de montanhas, né? Uma localizada ao norte, chamada de as Montanhas Rochosas, né? Fica na região oeste ali, ambas, porém essa oeste do continente, da parte norte do continente América, né? E a outra localizada ao sul, que é a chamada a Cordilheira dos Andes, né? Ambas localizadas na parte oeste do continente e originadas pelo contato entre as placas tectônicas.
Na parte leste da América, tanto no norte como no sul, existem alguns planaltos. São eles o Planalto Guiano, né, norte da América do Sul, Planalto Central Brasileiro, Planalto da Patagônia, na Argentina, né? Temos também os escudos canadenses e os montes Apalaches a oeste dos Estados Unidos, né? Em termos de localização, a América se encontra entre em três hemisférios, né? No hemisfério norte, sul e oeste, né? Sendo cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer e pelo Trópico de Capricórnio, né? Sendo o único continente a se situar em todas as zonas térmicas do planeta, né? Com isso, há uma distinção uma variedade muito grande de temperatura, de vegetação e principalmente com relação à biodiversidade, né? Espécies de plantas e animais. Esse continente possui vários tipos de divisões regionais, né? Das quais podemos destacar duas, né? Onde divide a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E a outra divide a América Latina e a América Anglo-Saxônica, né? A América do Norte possui apenas 3 países, né? Estados Unidos, Canadá e México, certo? Já a América do Sul possui 12 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A América Central possui 20 países, né? Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Trinidade e Tobago. E esses seriam os 20 países da América Central. Bem, esse esquema seria a divisão, né, da América Central, aí assim, da América continental. Temos a América do Sul, certo? Temos a América Central e a América do Norte, certo? Bem, falaremos um pouco agora do continente africano. Mas antes, eu gostaria de que vocês entendessem melhor, né, sobre essa divisão, né? Essa divisão seria a principal, né, onde divide o continente, né? Isso foi falado com relação aos países. Temos essa outra divisão aí da América Latina e América Anglo-Saxônica, com relação à língua, certo? Quando se fala na América Anglo-Saxônica, tem apenas 2 países. Quais são os países que compõem a América Anglo-Saxônica? Estados Unidos e Canadá. Já a América Latina, além desses 12 países, mais esses 20 países da América Central, podemos listar também o México, né? Ou seja, no México, o mexicano lá, a língua, né, é de origem do latim. Porém, nos Estados Unidos e no Canadá é o inglês, né? E que, de certa forma, a língua predominante no Canadá também é o inglês. Em algumas cidades é o francês, né? Mas na maioria das cidades canadenses é o inglês. Com isso, o inglês é uma língua de origem do povo saxão, né? Daí surgiu o nome América Anglo-Saxônica, para a gente entender melhor essa parte, antes de falar do continente africano. A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território estende-se por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra.
No continente vivem mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. A África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural e, por meio de uma história milenar, é capaz de contar a história de toda a humanidade. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais como a miséria, a baixa qualidade de vida, a subnutrição e o analfabetismo. Os países africanos dividem-se em duas principais regiões, né? Temos norte da África e África subsaariana, né? Também distribui-se de outra forma também, né? Essa principal região em duas partes, a África do Norte, também chamada como a África Branca, né? E a subsaariana, né? Onde é chamado de África Negra também. E também pode ser dividida da seguinte forma, né? Onde nós temos a América Central, a Meridional, a Setentrional, a Ocidental e a Oriental. Está aqui de acordo com as cores aqui para facilitar o entendimento de vocês. As relações econômicas é interessante falar sobre, agora que falamos um pouquinho sobre cada continente, né, principalmente do Brasil, né, as relações econômicas entre o Brasil e os países africanos têm sido incrementadas desde o final do século XX, fato que pode ser analisado com mais uma entre tantas ocorrências inseridas no fenômeno da globalização. Devemos lembrar que a África possui 55 países e é evidente que falamos em relações econômicas Brasil-África, não significa especificamente que o Brasil esteja presente em todo o território africano, né? Temos esse grupo dos países emergentes, né? Importantíssimo, né? O chamado BRICS, né? Esse grupo BRICS aqui seria Brasil, Rússia, Índia, China e África, né? Lembrando que é o termo em inglês, né? É South Africa, né? África do Sul, algo relacionado ao nome, né? Atualmente os BRICS, né, como são chamados, grupo correspondente aos principais países emergentes, estão aumentando suas relações comerciais com a África, né? Desse grupo aqui seria um dos mais fracos, né, até o momento, né? Desde o ano de 2011, a África do Sul passou a integrar o BRICS, o que pode ser encarado muito mais como uma estratégia de ampliação de relações entre o BRICS e a África do que o reconhecimento potencial econômico sul-africano. Lembrando que quando eu me refiro a um país fraco, eu falo economicamente desenvolvido, né? Porém o potencial econômico do continente sul-africano é gigantesco, né? Independentemente da abordagem sobre a questão China e Índia, estão fortemente presentes em diversos países africanos, seguidos pela a Rússia e o Brasil. O crescimento chinês é importante falar também, uma vez que nós começamos a falar sobre o BRICS, né? O crescimento econômico chinês encontrou na África algo muito conhecido dos europeus, né, no século XIX, dividir o continente africano de acordo com os seus interesses no processo conhecido como neocolonialismo, né, que seria um novo colonialismo que está ocorrendo lá, né, nessa divisão feita pela China, né, de acordo com o potencial natural, é o que interessa a China, né, com relação à matéria-prima, né. A China está presente em 50 países africanos, né? Lembrando dos 55 países, ela está presente em 50, e seus investimentos estão concentrados em setores como mineração, energia e infraestrutura. Em relação aos investimentos produtivos diretos, o Brasil possui uma atuação mais modesta,
mas ainda assim crescente, né, na África. Em destaque, né, principalmente para Angola, Moçambique, né, e na África do Sul. O papel das corporações brasileiras. Assim como no caso chinês, a atuação de empresas brasileiras em países africanos também está relacionado a segmentos como energia, minérios e construção civil, setores aquecidos no Brasil e em outras nações emergentes ou ainda nos países subdesenvolvidos que estão passando por algum tipo de modernização estrutural e econômica. As corporações brasileiras acabam exercendo controle em diversas cadeias produtivas nos países africanos, principalmente porque muitos países não apresentam empresas que exerçam algum tipo de concorrência e também pela carência de políticas ou instituições reguladoras dos países em questão. A somatória. A somatória dessas relações entre África e Brasil serve para realizar uma reflexão. Não estaria o nosso país exercendo um outro tipo de imperialismo, explorando as nações pobres africanas que querem crescer economicamente a qualquer custo? O mesmo ciclo observado no território brasileiro durante as décadas de 1950, 60 e 70 parece tomar conta da realidade econômica de diversos países africanos. Governos que liberalizam suas regras e ofertam benefícios para o capital internacional em troca de empregos, não se importando em promover investimentos maciços na geração de tecnologia e disseminação de conhecimento, ou muito menos levando em consideração as consequências para o meio ambiente e para a sociedade de uma ocupação econômica desenfreada. A África e o Brasil compartilham de uma mesma história, né, de perdas humanas e naturais por conta das relações de interdependência com as nações desenvolvidas. É importante que ocorra o fortalecimento das suas estratégias políticas a fim de encarar o enfrentamento, né, que possuem em comum, como a erradicação da pobreza, a recuperação de áreas degradadas, melhorias do saneamento básico, entre tantos outros. O crescimento da economia é apenas um dos componentes para alcançar todos os objetivos e não pode ser a única aposta de promover o desenvolvimento socioeconômico. Bem, pessoal, um abraço a todos aí, até a próxima aula. Lembrando que esse texto, né, é fonte de Júlio César Lázaro da Silva, né, as relações atuais estabelecidas entre África e Brasil. Eu achei interessante no site Brasil Escola, e está disponível nesse site aí, só para a gente ter uma noção, né? Mas a partir desse texto aí foi de suma importância para a construção da nossa aula aí. Um abração a todos, até a próxima.